anjos abrigam sua presença, glorificando a ti, Senhor. Suas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Cedo de manhã eu contemplo a tua luz, e quando a escuridão chega, teu nome eu clamarei, Jesus. Suas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Rei da terra e céu. Ao Senhor da terra e céu, aleluia. Ao Senhor da terra e céu, aleluia. Ao Senhor da terra e céu. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Boa noite, igreja, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor, porque hoje, num dia tão lindo, né, Ele nos trouxe aqui. Eu quero compartilhar com vocês um versículo. Eu fui um pouco rebelde. Eu dizia, eu queria compartilhar outro, mas o Senhor, Ele trouxe a memória de mim hoje um texto. E é dia de ceia, né? Nós mudamos o horário, tantas mudanças que estão vindo pela frente. Queria compartilhar com vocês, está em João, no capítulo 6, o versículo 35 diz assim: Então Jesus clamou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E no 39 ele continua: E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, não tem nem o que comentar sobre o que o Jesus é e quanto à grandeza dele, né? Então, Deus, ele é tão tremendo que ele enviou Jesus, né? E eu fiquei chocada assim, com um vídeo que eu recebi nessas campanhas aí, que falava de um Jesus que eu não conheço. E eu disse, nós temos que ter muito temor e tremor quando nós falarmos do nosso Jesus. Jesus tinha um propósito quando ele vinha. Ele veio dizendo quem que ele era,
né? E que ele não queria perder nenhum de nós. Eu sou o pão da vida. E ele disse que enviou, o meu Pai o enviou, para que ele não perdesse nenhum. Então, assim, se hoje as coisas estão difíceis e às vezes a gente não vê assim o mover de Deus, eu gostei daquela palavra que o pastor na ordenação falou, é porque nós não estamos tendo foco nesse Jesus, nós estamos deixando que as ondas nos levem para algum lugar. Se nós tivermos foco nesse Jesus que veio e disse, eu sou o pão da vida, aquele que me enviou não quer que eu perca nenhum de vós, é porque em tudo, em qualquer momento, ele vai estar do nosso lado. E às vezes a gente olha e diz assim, mas não tem mais o que eu possa fazer. Mas não é para te fazer. Ele disse também no culto lá, não me atrapalhe, deixa eu fazer. Então que nessa semana, né, hoje a gente possa se examinar, olhar para dentro e dizer, Jesus, eu não quero mais te atrapalhar, eu quero deixar tu fazer a tua obra na minha vida. Né? Que tu venha, porque ele não quer perder eu, ele não quer perder você, ele quer nos usar na vida dos nossos irmãos, mas para ele nos usar na vida dos outros, nós precisamos deixar que Jesus venha, faça, e que, se necessário, em algum momento a gente use palavras. Muitas vezes a gente não deve usar palavras, a gente deve deixar Jesus fazer, e não atrapalhar Jesus, e ter esse foco nesse Deus vivo, que veio e disse, eu sou. Eu acho tão tremendo, lá no início do no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para Deus quem tu és, ele disse, eu sou. Só isso, não fala mais nada. Deus e Jesus, eles dispensam apresentações. Então, se nós cremos, né, nesse Jesus que é, a gente vai deixar ele fazer. Ele é o nosso pão, ele é o nosso alimento. Eu fiquei meio enciumada, eu fui desafiada pela Mineia, né, morrendo de ciúme dela, quando ela chegou em fevereiro do ano passado e disse, eu li toda a Bíblia. Eu pensei, tá bom, vou ler também, né, de novo. Não tinha lido ela de capa a capa, e essa semana eu vi no Face uma outra irmã nossa que já congregou e disse assim, terminei de ler a palavra. Então, né, Jesus está aqui dizendo, eu sou o pão da vida, eu quero te cuidar, eu quero te amar, eu quero te resgatar, eu estou aqui porque deve é. Simples assim. Com Jesus não tem meio termo. Ele quer nos cuidar, ele quer nos resgatar, ele quer nos usar, e nós precisamos nos permitir isso. Então, louvado seja esse Jesus grandioso que disse, eu sou o pão da vida, na minha e na tua vida, né, que possamos deixar esse Jesus crescer dentro da gente, nos transformar, e deixar que o Espírito Santo, né, que é doce, mansinho, fale conosco. Então, levante, dê um abraço gostoso no seu irmão e diga, deixa Jesus ser na tua vida aquilo que ele quer ser. Livre assim, simples assim. Amém? Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Amém. É bom estarmos na presença de Deus, juntos como irmãos e podendo celebrar esse nome que está sobre todo o nome. Eu quero aqui dar alguns avisos para os irmãos, para que nós primeiramente estejamos orando pelas mulheres que vão estar indo até Capão da Canoa, no Congresso de Mulheres ali. Elas vão quinta-feira à noite. Eu vou pedir que as mulheres que vão se coloquem de pé. Isso, algumas estão aqui. Tem mais, eu acho que gente que vai, mas eles vão estar indo junto com o ônibus ali da Igreja Batista Brasileira. Podem ficar de pé, que eu vou orar por vocês, né? E é uma bênção nós podermos participar de encontros assim, porque esses nos renovam, né, a esperança, nos renovam o ânimo de servir ao Senhor, e assim nós somos também edificados nesses congressos, né, que nós podemos participar.
Feche os teus olhos, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por hoje estar aqui. E agora, especialmente, queremos colocar a vida, Senhor, das nossas irmãs que vão estar indo ao congresso de mulheres ali em Capão da Canoa. Que o Senhor esteja abençoando a ida, a volta, Senhor, delas. E que, em nome de Jesus, acima de qualquer coisa, elas possam ir com o coração aberto para ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Senhor. E que seja um tempo de renovo, de transformação e de edificação para a vida das nossas irmãs, para que também estejam, Senhor, cada vez mais conhecendo o Senhor e tendo mais experiências com Jesus. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor as abençoe a todos aqueles que vão estar participando, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora podem se assentar. Irmãos, eu quero só dar uma palavrinha aqui. Às vezes algumas pessoas têm um pouco de dificuldade nas questões dos dízimos e das ofertas. Nós temos os cartões ali atrás, os envelopes, né? Mas tem um texto, eu já vou explicar, tem um texto de Provérbios 3, no versículo 3 diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá favor de Deus e dos homens e boa reputação. Irmãos, os dízimos e as ofertas, eles devem no nosso coração ter esse intuito. É isso que eu quero que os irmãos guardem no coração, que o amor e a fidelidade jamais os abandonem. Os dízimos e as ofertas não falam de dinheiro, eles falam de amor, eles falam de fidelidade ao Senhor. E que isso possa sempre ser o motivo pelo qual nós dizimamos, nós ofertamos, nós olhamos para os mais necessitados e a gente supra a necessidade que muitos aí padecem. E nós, como igreja, também temos esse intento, que o Senhor possa cada vez mais nos usar para estar alcançando pessoas com aquilo que o Senhor nos dá. Então, irmãos, ali no final do cartão do dízimo, eu não tenho aqui a imagem, mas ali no final do cartão do dízimo também tem um item ali que diz, vai ter sobre dízimo, ofertas para missões, mas ali no final vai ter construção. Eu quero relembrar os irmãos de que nós estamos orando como igreja para estarmos vendo o que Deus quer das nossas vidas, né? Daqui a pouco nós entendemos que para servir melhor ao Senhor nós temos que trocar de lugar, por causa da acessibilidade, por causa de diversas situações, salas para as crianças. Hoje tem 2 turmas de crianças juntas porque nós não temos salas. Então, nós estamos orando por isso, para que Deus nos direcione para o propósito dele. Então, quando você oferta ali naquela parte das construções, ali vai para um caixa, e esse caixa nós vamos juntar, nós vamos ter um valor ali, quando Deus disser, sei lá se vai aparecer um terreno, se vai aparecer um prédio, não sei, né? Mas aquilo que Deus quiser fazer, Ele vai conduzir. O que nós sabemos é que estamos esperando pela vontade de Deus. Então, quando você ofertar e colocar ali construção, tá? Que não é dízimo, não é oferta para missões, não é nada disso, mas quando você colocar ali, você vai estar dizendo que também está com esse propósito como igreja, de nós alcançarmos algo a mais em termos de estrutura, que também é necessário para que nós cumpramos algumas coisas que a gente entende ser a nossa missão. Ok, irmãos? E eu quero só lembrar, o Ministério de Louvor já pode subir, só lembrar os irmãos que nós temos um terreno à venda, que era um terreno onde nós construiríamos uns mini CTG lá, né? Mas entendemos que não é a hora de nós construirmos isso sem termos um templo adequado. Então, nós colocamos à venda, tá? Já está sendo colocado em imobiliárias aí, mas é lá no Parque Avaí, é um terreno de 810 metros quadrados. Então, se você tem interesse, ou se sabe de alguém que tem interesse,
É 35 mil o terreno e você pode estar divulgando e qualquer coisa falando com o Gederson, que é o líder do patrimônio, ou ainda com o nosso presidente Eduardo, ou ainda comigo, ok? Se coloque de pé e vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos. Boa noite, irmãos. A palavra de Deus diz em Lucas 16 que havia um rico e um mendigo. E lá nos céus, o rico chega para o mendigo e chega para Abraão, na verdade, diz o texto, e fala o rico para Abraão: pede a Lázaro, que era o mendigo, que molhe a ponta do seu dedo e coloque na minha boca, porque ele estava com muito calor. E numa outra situação, continuando o diálogo, o rico fala para Abraão. Abraão diz que ele não pode porque a distância do abismo é muito grande, né? E aí chega Abraão e depois disso o rico chega para Abraão e pede: então mande Lázaro que vá até os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, porque eu não quero que os meus irmãos venham aonde eu estou. E aí Abraão diz para o rico: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não escutaram nem Moisés, os profetas, eles não vão escutar Lázaro. E aí o que eu entendi disso, que não é a questão da pessoa que está falando, se era Moisés ou os profetas. Podia vir um mendigo e vir com um milagre ressuscitar na frente dos irmãos dele, mas se no coração deles não havia disposição de escutar nem as leis e nem a Moisés, não era por um milagre colocado à frente dele que eles acreditariam. A disposição de crer nas coisas de Deus deve estar muito antes em nosso coração. Se você atentar para as coisas de Deus, se você der valor para as coisas de Deus, você se encaminhará para isso. Você atentará quando você ouvir falar de Jesus, os teus olhos brilharão. E é isso que Jesus está dizendo ali, se Abraão está dizendo, se você não tem isso dentro de você, amado, não há milagre que faça. Mas se houver disposição, Deus pode fazer algo maravilhoso na tua vida. E é isso que Ele quer fazer aqui essa noite. Não adianta Ele fazer milagres aqui se o teu coração não estiver depositado no Senhor. Mas se você essa noite aqui se depositar, se colocar em sinceridade diante de Deus, Ele pode fazer o maior milagre, que é trazer você a salvação, te dar um entendimento, amado. É só a disposição do teu coração e a sinceridade nele. Que isso tem aqui essa noite. Nem o milagre de ressuscitar Lázaro podia trazer as pessoas até perto de Deus. Mas se houver disposição no teu coração, ali se fará o maior milagre. Esse é o maior milagre, amados. Que esse coração esteja conosco, um coração rendido, aqui diante do Senhor essa noite. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Teu coração esteja disposto a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na tua vida. Eu sou teu e tu és meu. Diga: estou rendido a ti, meu Pai. Se apresente nas tuas palavras diante do Senhor. Se disponha que Ele faça a obra dele na tua vida aqui, amado. Eu sou teu e tu és meu. Como não se render, como não se refletir na grandeza desse nome. Se Ele não conseguir com a morte dele um pouco da atenção da tua vida, amado, quão longe estamos do caminho, oh Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a se esvaziou, servo tornou, serviu a todos nós e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome
nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Que haja confissão aqui nos teus dias, amado, e não perca essa oportunidade que o Senhor te dá. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a sendo Deus se fez homem, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Foi por você, meu amado, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho reconhecendo a grandeza, amado, e toda língua, não haverá como não se entregar à grandeza do Senhor, porque Ele é o Senhor, amado. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, não há nome igual ao teu nome, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Teu nome ocupa a posição teu, Pai. Seu nome é maravilhoso, sendo tão grande podemos te chamar de maravilhoso, Pai. Pai da eternidade E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. A tua igreja, Pai, nome sobre todo nome, nome sobre. Nós te louvamos porque não há ninguém igual a ti, Senhor. Jesus, oh Senhor, que doce nome, Pai. Nome sobre todo Aquele que vem em nosso socorro, Senhor. Como não te amar? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu
nem das nossas vozes, Senhor, embora nos agrade, Senhor, louvar ao Teu nome, falar palavras lindas a Ti, Senhor. Mas nada como um coração disposto diante de Ti, Senhor. Nada como um coração rendido que Te ama, Pai. Um coração que reconhece o que o Senhor fez na cruz, ó Pai. Não foi um homem qualquer, foi o Filho de Deus que desceu dos céus e veio até nós, porque enxergou a nossa miséria, Pai. E nós reconhecemos a nossa miséria. Não podemos nos apegar a nada do que temos, Senhor. Nem aos nossos filhos, Pai, podemos nos apegar de uma forma eterna, porque o Senhor não nos deu até a eternidade, Senhor. Tudo aqui é passageiro, Deus. E todos somos iguais diante de Ti, Senhor. Mas Tu és Deus, Senhor. E nós Te glorificamos, Pai, porque as coisas eternas, sim, essa nós teremos, ó Pai, para sempre. Lá no céu nós teremos tudo eternamente ao Seu lado, a Sua glória, Deus. É por isso que eu Te peço, Senhor, ensina-nos a não amar as coisas daqui, Senhor. Nada mais do que a Ti, meu Deus. Nos dá amor por nossos filhos, pelas bênçãos que o Senhor dá, Pai. Mas que nada seja maior do que Você em nossas vidas, Deus. Oh, Jesus. O amado que trouxe os dízimos e as ofertas pode estar trazendo aqui à frente. Emana essa presença, essa onde graça. eu preciso e quero beber todos os dias. Não há nada que possa Te suprir, meu Mais que querido. um desejo. Oh, Jesus. Tu és essencial. É o Teu Espírito Santo, Pai. Tu és a fonte, Senhor. A motivação diária, a Tua igreja, Senhor. Quando as batalhas vêm a Ti que recorremos e olhamos, Senhor. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Nada como estar lendo a palavra do Senhor, intimidade, amados. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, única fonte de vida Tu és. Tu és, Senhor. Tu és, Pai. Não há nenhum lugar como estar em Tua presença, Senhor. Se aqui é gostoso, Deus, como será quando todo joelho se dobrar diante de Ti?
quando toda língua enxergar a sua glória e confessar a tua grandeza, como será lá, Pai, com a tua glória revelada, Pai. Oh, Deus. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, de todo o coração te adorarei. Tudo que eu tenho te louvará, minha adoração está em ti. Meu coração eu te dou, sim, todo o meu ser. Pra ti eu vou viver, com o meu respirar e no meu caminhar. Tua vontade faz em mim. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, todo o coração te adorarei. Tudo que eu tenho te louvará, minha adoração está em ti. Meu coração eu te dou, sim, todo o meu ser. Pra ti eu vou viver, com o meu respirar e no meu caminhar. Tua vontade faz em mim. Meu coração eu te dou, sim, todo o meu ser. Pra ti eu vou viver, com o meu respirar e no meu caminhar. Tua vontade. E a igreja canta. Meu coração tua vontade faz em mim, tua vontade faz em mim. Queria chamar as crianças aqui à frente.
irmãos. Senhor, do que adianta os nossos dias, Pai, se a Tua vontade não for feita em nossas vidas? Como o vento, são passageiros os nossos dias, Deus. Mas o Senhor nos deu a capacidade, Deus, de olhar para a eternidade a partir desses dias aqui, Senhor amado. E o nosso clamor é que cada um desses dias aqui sirvam para engrandecer o Teu nome, Senhor. Sirvam para revelar a Tua glória, Deus amado. Para chegar naqueles, Deus, que o Senhor olha aí de cima, Pai amado. Nos capacita, Deus. Nos leva àquele que está aflito, Senhor amado. Quanta mentira o inimigo está levando a pessoas oprimidas, Deus. Passamos por desastre em nossas cidades, pessoas se suicidando, Deus. Porque não conhecem o Teu nome, Deus. Não seja nós, Pai. Não seja nós aqueles com coração duro, Deus. Com o coração do rico, Deus, que não atentava, Deus, para a vida dos outros. Mas sejamos nós, Senhor, aquele que olha para o aflito com o Teu amor, Deus. Com um olhar ardente, Deus amado. Arda em nossos corações o desejo de honrar ao Teu nome, Senhor. Essas crianças, ao Te conhecerem a cada dia, Senhor, que arda a brasa, Deus, nos seus corações, em se depositar em Ti, Deus amado. Eu lembro quantas aflições eu passava de pequeno, Deus, e clamava pelo meu pai, pela minha mãe, Senhor, porque Tu estava lá quando eu tinha 5, 6 anos, Deus, porque eu havia sido instruído na Tua verdade, Senhor. Capacita os professores, Deus. Que o Teu Espírito Santo os use, Senhor, para chegar, Deus, no mais íntimo dos Teus amados. E edificar, Senhor, o Teu trono ali, Deus. Oh, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa igreja, meu Deus amado. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, Deus. Porque me ajuda a crescer, Senhor. Porque eu contemplo o Senhor a cada obra que o Senhor faz aqui em nosso meio, Deus. Porque nós crescemos, Deus amado, e podemos dizer que a forma que o Senhor escolheu, Deus, para andarmos no Teu caminho como igreja, é maravilhoso, Senhor. Mas que, Senhor, sejamos cada vez mais coerentes com a Tua palavra, a fim de expressar Sua glória como ela é devida, meu Pai amado. Como a Sua glória é devida que seja expressada, Pai. Amém, Senhor. As crianças podem ir. Amém, irmãos. Acho que a coisa mais tremenda que a gente pode perceber é quando uma criança ela é ensinada no caminho da verdade, né? Eu sempre olho as crianças quando elas vêm à frente e elas fazem assim para orar, né? Elas não aprenderam sozinhas. Seus pais estão ensinando no caminho da verdade. E essa é uma satisfação ao coração de alguém que olha e vê que essas crianças elas vão ser guardadas, né, daquilo que o mundo tenta fazer com as nossas virtudes, com o cristianismo que nós professamos e com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, que nós possamos continuar a ensinar aqueles que o Senhor confiou para nossas vidas, para que nós cuidássemos deles,
e ensinássemos a verdade de Deus. Está aqui a palavra de hoje. Vamos falar sobre a autoridade dentro da igreja. Falamos no domingo passado sobre a autoridade suprema de Jesus Cristo, que não há como qualquer homem substituir essa autoridade, né? E como igreja a gente precisa entender algumas coisas que são importantes. A versão dessa Bíblia que é NVI, vou mudar, já que eu ganhei uma Bíblia na minha ordenação, então eu tenho que mudar aqui a minha versão de Bíblia. Então, pode ser um pouquinho diferente da sua, mas você pode acompanhar aqui também, ou ler na sua própria Bíblia. Ali diz o seguinte, Atos 20, 27 a 31. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Pifou ali, vou ter que continuar aqui. Que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem e lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Ok, até aqui. Irmãos, falar sobre a autoridade dentro da igreja local é diferente de falar da autoridade suprema de Cristo como o bom pastor. Não há ninguém que substitua a autoridade de Cristo dentro da igreja, nem pastor, nem apóstolos, que é um conceito muito equivocado nos nossos dias. Apóstolos são os 12 apóstolos, não existe apóstolos hoje. A palavra apóstolo significa enviado, é isso que significa. Mas sobre o fundamento da igreja, que é Cristo, porém, o fundamento da igreja, quando foi ali no início, é o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. É isso que Efésios vai nos ensinar, né? Então, como igreja, nós precisamos entender que a nossa jornada aqui, nessa terra, ela não é sem propósito. E como se cada um fizesse a sua própria jornada, né? Nós sempre escutamos, todos os caminhos levam a Deus, né? Vão levar, né? Mas somente um caminho leva até Deus para a salvação, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Os outros caminhos vão levar a Deus como juiz, não como salvador, né? E todos nós estamos engajados na mesma missão dada por Cristo. E esse é o desafio. Nós temos vocações diferentes, temos dons, talentos diferentes no meio da igreja, chamados diferentes, porém, sempre com o mesmo propósito, fazer a vontade de Deus, ponto. E aí nós vemos muitas coisas pelo mundo afora, né? Tem pessoas, homens que são chamados a serem missionários lá não sei aonde, né? E você diz, jamais, se eu tiver que ter um chamado assim, eu não vou, né? Porque é uma loucura o que certos homens fazem por Cristo. Mas aquele é um chamado específico para aquela pessoa. E nós precisamos entender que ele está fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo, e ele está muito feliz, né? Então, uma mulher, né, a Nauzira Nascimento, para quem conhece, missionária, uma mulher enfermeira, né, que fez de tudo para ir sozinha para a África, num local de guerra, para cuidar de um hospital lá, né? Então, os testemunhos dela é que era bombardeado o prédio, depois ela saía de lá intacta com as crianças, e ela com a criança no colo e uma bomba do lado, assim, cravada no chão, não estourou, né? Senão tinha explodido tudo. Então, e assim, e daí quando ela foi espancada, quando ela foi presa,
ela ficou muito doente, entrou em depressão e mandaram ela de volta para o Brasil. O que ela queria? Tá, mas eu vou ficar um tempo aqui, depois eu volto, né? E eles estavam dizendo, não, você não vai mais voltar para lá. Ela disse, não, eu vou voltar sim. E ela voltou. Então, é um chamado, é algo assim ó, que pulsa no coração de alguém fazer a vontade de Deus. Talvez a falta dessa compreensão seja o grande problema do mundo ainda não ter sido evangelizado. De que nós somos chamados como igreja para fazer a vontade de Deus, independente dos chamados específicos sobre a nossa vida. Mas nós somos chamados a ir e fazer a vontade de Deus aonde nós estivermos ou aonde o Senhor nos mandar. E algumas vezes me parece que a oração do Pai Nosso, né, ela tem sido um pouco alterada por nós, pela igreja, né? E aí a gente já... parece que a gente vai à igreja buscar o nosso reino, né? E não o reino de Deus. A gente não clama mais, venha o teu reino. A gente vai buscar o nosso reino na igreja. Então, Senhor, me faz isso, conserta isso na minha vida, faz isso para mim, me abençoa. Estamos buscando o nosso reino. O pão, ele já não é nosso. O pão é o que importa, é o meu pão. Senhor, me dê a provisão. Não interessa se o outro lá padece mais, né? Então a gente está olhando para a oração assim. E então, e somente nós, por exemplo, na oração do Pai Nosso, finaliza dizendo, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Mas nós só queremos ser perdoados e não queremos perdoar outros. Hoje vamos participar da ceia. A ceia fala disso. Fala de perdão. Ela fala do amor de Deus sendo derramado no nosso coração porque Ele nos perdoou dos nossos muitos pecados e que nos levavam à condenação eterna. Então nós temos sempre uma maneira de facilitar a nossa caminhada aqui na Terra e facilitar para que ela se torne um pouquinho mais confortável para nós. E sabe como a gente tem feito isso? Obedecendo somente aquilo que a palavra, que da palavra nos agrada, né? Aquilo que nós queremos obedecer da palavra. As coisas que nós não queremos obedecer, nós achamos uma desculpa para não obedecer, do tipo, não é bem assim, né? Jamais, Deus não ia pedir isso de mim, Deus é amor, né? Então, a gente coloca algumas questões que nos ajudam a facilitar a nossa caminhada. E assim nós tornamos meio que fariseus, né? Um pensamento fariseu, porque os fariseus tinham disso, né? Jesus acusa eles ainda, dizendo, vocês anulam a palavra de Deus pela tradição de vocês. E é mais ou menos isso que a gente faz. Nós anulamos a palavra de Deus na nossa vida porque nós queremos cumprir a nossa tradição ou a nossa maneira de enxergar o mundo. E a gente vai deixando algumas partes da Bíblia a serem cumpridas depois, né? Ou não precisa fazer isso, né? O que precisa é isso aqui, Deus me abençoa, né? Ok, agora eu abençoar outros não precisa. Então a gente vai adaptando a palavra para nós, né? E se tem uma coisa controversa na Bíblia, e infelizmente porque muitos deram um muito mau testemunho, é a questão da autoridade dentro da igreja. Alguns chegam a falar sobre os desigrejados, né? Que é aqueles que não concordam com igrejas. Por tamanho, vamos dizer assim, coisas ruins que aconteceram dentro das igrejas e que acabaram machucando essas pessoas por causa de líderes que tentaram substituir a autoridade de Jesus dentro da igreja. Infelizmente isso aconteceu e ainda acontece muito. E esse tema da autoridade dentro da igreja às vezes dá até briga, né? Então, graças a Deus, a nossa igreja, as assembleias daqui é uma bênção. A gente vê o mover do Espírito, né?
Mas olha, eu participei de igreja onde dava discussão, né? Dava uma gritaria ali, algumas coisas meio diferentes, né, do que é ser igreja. E então nós precisamos verificar na palavra de Deus o que ela fala sobre as autoridades descritas nas Escrituras. Para a teologia, existem 2 tipos de oficiais dentro da igreja. É isso que na teologia a gente vai perceber. Diáconos e pastores, presbíteros ou bispos, né? Presbíteros, quando você lê na Bíblia, é a mesma função dos bispos e de pastores, né? Tito vai deixar isso claro, de que presbíteros e bispos têm a mesma função. E quando a gente leu esse texto, né, a gente também ressalta, né, e mais uma vez a gente vai frisar do que a gente falou semana passada, que a autoridade suprema das Escrituras sobre a vida da igreja nenhum homem pode tomar, somente Jesus Cristo, e esse lugar é dele e ponto final. É ele quem governa sobre a igreja. Nenhum homem pode governar sobre a igreja que pertence a ele. E esse texto que nós lemos, ele vai nos levar a entender qual é o papel de um pastor dentro da igreja. E por que existe a necessidade de sermos pastoreados pelo sumo pastor, que é Jesus, mas também por uma figura humana, um homem, alguém que Deus estabeleceu como autoridade dentro da igreja, que ele não toma o lugar de Jesus, mas ele ensina a vontade de Cristo para a igreja. E o problema daqueles que dizem assim, nós não precisamos da autoridade de um homem, porque nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, é ele que nos manda, né? É Jesus quem nos repreende, é ele que, né, faz com que eu seja a igreja. Nós não precisamos de um homem, de uma autoridade. Qual que é o problema disso? Né? De uma autoridade espiritual humana, já que Cristo é a autoridade da igreja. O problema disso é que Jesus não vai vir aqui e vai te dizer, meu irmão, você está em pecado. Né? E você sempre faz o quê? Você diz, eu pequei, mas vamos lá, continuamos. Agora, quando você tem uma autoridade espiritual humana, igual você, né, e que Deus concedeu, que é pecador também, né, e ele te confronta, é uma outra história. E é assim que a Bíblia ela vai definir que ela levantou sempre líderes para cuidar do seu povo, para que houvesse esse confronto e essa condução humana através do exemplo que o pastor, que o líder espiritual tem que dar para a igreja. Então, é muito fácil nós dizermos, olha, o meu guia é Deus, é Ele quem me fala quando eu estou errado, né? Mas quando alguém vem e te diz, olha, meu irmão, você tá andando por um caminho tortuoso aí. Aí o que você... quem é você para me julgar? É a frase que a gente mais escuta na modernidade. Por quê? Porque nós não gostamos de ser repreendidos por outra pessoa. Mas o pastor ele tem essa função, né? Dizia esses dias atrás eu vi uma foto do Augustus Nicodemos e do Paulo Júnior. Não que eu concorde com tudo, né? Os dois têm linhas diferentes, mas gosto de algumas coisas que eles falam. Mas tinha uma foto deles e daí havia assim uma frase que dizia assim: a principal função de um pastor é fazer com que a igreja não peque em paz, né? Que é ele realmente falar a verdade de Deus para que ela entenda qual é a vontade de Deus para a vida da própria igreja, né? Então, a primeira coisa que a gente observa nesse texto, e eu queria falar sobre isso, sobre essa autoridade constituída dentro das igrejas, não porque eu sou pastor aqui, mas porque talvez um dia Deus vai te levar para outro lugar e você vai ter que entender, como muitos vieram de outras igrejas para cá, inclusive eu, a gente precisa entender qual é o princípio de autoridade espiritual dentro das igrejas, né?
cada um faz o que quer, cada um segue o seu próprio caminho, cada um pensa, a igreja é assim, igreja não é assim, né? E cada um segue o seu próprio estilo de igreja. Não. O pastor, ele tem, a primeira coisa que nós vemos no texto, ele tem autoridade para proclamar toda a vontade de Deus. Essa é uma das primeiras coisas que a gente vê no texto, né? O líder espiritual de uma igreja, ele tem como função primeira anunciar a vontade de Deus a todos, aquela que é boa, perfeita e agradável. É isso que um pastor deve fazer. Anunciar a vontade de Deus a todos da igreja, né? Nós temos visto pastores pregando para o seu próprio benefício. E essa não é a vontade de Deus. Pastores que usam o púlpito como arma para se defender ou para acusar pessoas que lhe fizeram mal, o que está errado. E não é a vontade de Deus. Ainda vemos outros pastores que pregam parcialmente a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. O que nós lemos no texto, que Paulo aqui se expressa, ele diz assim, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Aqui, Paulo estava em Éfeso e ele estava se despedindo depois de 3 anos e meio de pregação da palavra, e ele forma presbíteros, eles formam bispos, pastores ali, que vão cuidar daquela igreja. E aí chega o momento da partida, e Paulo diz assim, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. E ele, na hora de se despedir, o versículo anterior, ele vai dizer o seguinte, eu estou inocente do sangue de vocês, pois eu não deixei de anunciar toda a vontade de Deus para vocês. Eu estou inocente disso. E ele continua dizendo, agora vocês têm uma responsabilidade. Agora é com vocês, pastores, presbíteros daqui, dessa igreja, dessa cidade de Éfeso. Vocês têm que pregar toda a vontade de Deus. Porque essa igreja não é de vocês. Ela foi comprada pelo sangue precioso de Cristo. É isso que ele fala. Ele colocou, o Espírito Santo os colocou como bispos para pastoreares a igreja de Deus. Então, um pastor que não tem essa consciência, um líder que não tem essa consciência de que a igreja não pertence a ele, ele está no caminho errado. Ele está apenas cuidando do rebanho da igreja que é do Senhor Jesus. E ela custou o sangue de Jesus. Aí você pensa, olha o peso que está sobre a vida de pastores. Então, aqueles que almejam ser pastores, primeira coisa deve ser pensar nisso. De que a responsabilidade que vai estar sobre a tua vida é, você está cuidando de um rebanho que o preço dele foi o sangue precioso de Jesus Cristo. É algo bem profundo, né? Alguns pensam que pastores, eles estão numa igreja para viver bem, né? Para ganhar dinheiro, para se promover, para ter um status, e alguns estão mesmo, alguns que se consideram pastores. 2 Pedro 2, se eu não me engano, vai falar isso, de que alguns falsos mestres entram ali no meio da igreja e tentam se promover e introduzem heresias no meio da igreja. Mas um pastor que conhece a palavra de Deus e que teme ao Senhor, ele jamais vai fazer isso. Ele sabe que um dia ele vai ser cobrado. Inclusive, Tiago vem e fala, muitos de vocês nem queiram ser muitos mestres, porque vocês sabem que os mestres vão ser mais cobrados do que os outros, porque eles têm conhecimento a respeito da palavra de Deus. Um pastor que entende a vocação do Senhor, ele sabe que a vocação dele é viver para fazer a vontade de Deus e não a sua. Esse é um pastor que teme ao Senhor. Ele sabe que muitas vezes ele vai ter que descansar depois, porque ele vai ter que atender alguém do rebanho,
porque ele vai ter que ir atrás, porque ele vai ter que ir até um hospital, porque ele vai ter que cuidar daqueles que pertencem a Cristo. Um pastor, ele deve fazer isso. E quando eu falo sobre essas coisas, eu não estou querendo me promover, é isso que eu falo bem claro para os irmãos, mas foi porque realmente, falando sobre a autoridade, às vezes a gente não consegue entender através das diversas pregações que a gente tem acesso hoje, através do YouTube, através do Facebook, em qualquer situação a gente conhece milhares de pastores, mas a gente vê o pensamento de cada um. Então, quando eu vou analisar a palavra de Deus, eu vejo essas coisas. E alguns dias atrás eu fui visitar um irmão no hospital, né? Fui visitar um irmão no hospital e lá eu fiquei sabendo que tinha mais 2 no hospital, né? E mais algumas pessoas também, a Luísa também estava lá. Então, irmãos, saber dessas coisas, é lógico que eu vou ir lá, porque há um cuidado que a gente tem que o pastor, né, que aquele que tem o coração pastoral, não é só pastor, e a gente já vai falar sobre isso, ele precisa estar cuidando das pessoas. Então é lógico que eu fui lá no outro, né? Então fui nas outras pessoas lá. No feriado, num outro feriado aí que teve, o pastor Izar lá de São Luís Gonzaga me mandou um WhatsApp, me ligou e disse o seguinte: olha, tem um rapaz lá no HCI, eu não tenho como ir, né? Eu gostaria que alguém, né, da igreja fosse lá, porque ele é amigo de um membro aqui da igreja, ele está com câncer terminal e ele não queria que ele passasse, né, sem ouvir a respeito de Jesus. É lógico, né? Acordei no feriado, me vesti, fui lá, preguei o evangelho, falei para eles, orei por eles, e eu oro sempre pela cura do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Não sei se ele faleceu ou se não, mas estava realmente bem ruim a situação, mas ali eu também pude não só ministrar a ele, né, mas ministrei a nora, a esposa e a irmã dele, que estavam lá, né? Então, irmãos, um pastor, ele deve fazer a vontade de Deus. Um pastor, ele deve anunciar aquilo que é a vontade de Deus em qualquer circunstância. Ele deve estar disposto a fazer coisas que ele não faria se fosse alguém que vivesse para si mesmo. E essa questão é muito importante porque não é só o pastor que prega aqui que é chamado a fazer essas coisas, mas todos nós somos discípulos de Jesus Cristo e somos chamados a cuidar dos outros. Como eu disse, na vocação nós somos diferentes, mas a vontade de Deus é que cuidemos uns dos outros, que suportemos uns aos outros. Isso a gente vê na Bíblia. A proporção é diferente de um pastor cuidar de um rebanho, mas de um membro cuidar de outro membro, ou de 2 ou 3 pessoas. É o que nós fazemos aqui com os nossos discipulados. Nós somos chamados a pastorear. E às vezes nós não estamos dispostos a cuidar de uma pessoa. Não, essa pessoa, isso aí é mania dela. E às vezes a gente põe um certo tipo de peso sobre a dor do outro, né? Não, essa coisa foi importante. Não, a outra não. Está chorando de birra mesmo. Não é assim. Existem pessoas que têm... Nós todos somos diferentes. E a mínima coisa para você pode ser uma coisa muito ruim para outra pessoa. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. Pastorear uns aos outros. E às vezes, conversando com alguns pastores, um tempo atrás eu estava conversando, e eles relatavam, não, porque assim, tem uns membros lá teimosos lá na minha igreja, e assim, e tu fala e não obedecem. E eu disse, olha, na minha igreja, capaz, até igual a modernidade, nunca nem vi, né? Onde foi isso? Né? Não tem. Sabe o que é a coisa
a tristeza para um pastor, sabe qual é? É ver que algum irmão, ele segue um conselho, aliás, ele recebe um conselho pastoral, mas ele decide seguir pelo próprio caminho. Mesmo o pastor dizendo assim, vai dar errado, meu irmão, não faz isso. Não vai nesse caminho, não decide por isso. Ele vai lá e faz igual. Né? Vai lá e faz igual. E às vezes o pastor é sempre visto como o estraga-prazer, né? É aquele que, olha, você me aconselhou coisa diferente aqui do que eu estava imaginando, né? Isso faz parte da vocação do Senhor sobre um pastor. Ele sabe conviver com isso. Quando ele dá um conselho e a pessoa não segue, né? E ela vai lá e quebra a cara e o pastor, não, vem cá, me abraça aqui, vamos lá, vamos. É isso que o pastor faz. Ele sempre cuida. Tem muita gente que tem medo de ir, né, no gabinete. O pastor vai me repreender porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O pastor, ele não está aqui para isso. O pastor, ele está aqui para cuidar das pessoas, para cuidar do rebanho, porque ele sabe que não pertence a ele. Ele está aqui para cuidar do rebanho que custou o sangue de Jesus. Então não precisa ter medo de ir no gabinete, tá? Eu estava falando, tem até poltrona nova agora para você ir lá e ficar bem confortável, né? Então vá lá, né? Sabe o que é, irmãos? Às vezes o pastor, como ele é visto como um estraga-prazer, mas ele decide fazer a vontade de Deus. Aquele que decide, como Paulo, pregar toda a vontade de Deus, ele vai chegar e ele vai dizer, meu irmão, eu vou ter que te dizer que isso é pecado, que você está errado. E a pessoa, ela vai se ofender, mas o pastor não vai deixar, mesmo que ela fique brava com o pastor. E lembre-se que eu estou falando não só de pastor como vocação, é você. Às vezes vai ter que dizer para o teu irmão, para o teu discipulando, irmão, isso é pecado, não faz isso. E ele vai se ofender contigo. E ele vai vir reclamar de você para mim. E é assim. A vocação pastoral é assim. A vocação de cuidar uns dos outros é assim. Olha, meu irmão, eu vou ter que te dizer não para isso. E aí você ouve as pessoas falando mal dos outros. E outra, tem uma coisa assim certa, irmãos. Falou mal de mim, eu fico sabendo. Tá? Espírito Santo, ele dá um jeito de me revelar. E ele revela, irmãos. Ele revela. Então, assim, irmãos, mas eu vou orar por você, não vou te amaldiçoar, não. Tem um pastor aí que amaldiçoa, tem um aí na TV ali que amaldiçoa. Eu, graças a Deus aí, porque Deus transformou o meu coração, né? Mas, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu tenho sido assim, tremendamente abençoado nesse pastoreio dessa igreja. Porque aqui nessa igreja, vocês têm abençoado o meu pastoreio. Vocês têm dado para mim assim, tanta alegria de ser pastor dessa igreja que eu não quero mais sair. Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? Um pastor não está ouvindo a voz de Deus em relação a sair, né? Claro que quando Deus falar, a gente tem que obedecer, mas dá vontade de ficar para sempre. Por quê? Eu me alegro de ver, porque os últimos aconselhamentos que eu tenho dado e acompanhado algumas pessoas, elas estão fazendo o que eu digo. É uma bênção, né? E tu sabe qual que é a maior bênção? É que essa pessoa, ela obedece com o sentimento de que ela está obedecendo ao Senhor. E a bênção de tudo, e o que me alegra e me deixa muito mais feliz, é porque o irmão, ele percebe que essa era a vontade de Deus, e ele acaba tendo uma experiência com Jesus. E essa é a coisa mais tremenda. Ele tem uma experiência com Jesus. E se você quer deixar um pastor feliz, você vê isso. Você vê que você vai ter que voltar no gabinete e contar, pastor, eu tive uma experiência com Jesus, que foi tremenda, né? Foi tremenda. Esses dias foi uma irmã, eu vou falar, Elis, né? Foi lá me contar uma experiência que ela teve com Jesus, tremenda.
Chamou eu e a Priscila. Eu quero contar para vocês isso aqui. E era assim, ó, era quase Jesus, só faltou Jesus aparecer para ela, né? De tão nítido que era a voz de Deus falando com ela. Uma bênção, irmãos. Isso alegra o coração de um pastor, saber que o rebanho está tendo experiências com Jesus. É a melhor coisa. Não é a experiência com o pastor, é a experiência com Cristo. E esse é o motivo de uma igreja ter um pastor, irmãos. Que a gente vai ir para o segundo ponto. Eu vou pedir que coloque ali o texto de Efésios. Ele diz assim, ó, Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É por esse motivo que existem pastores dentro da igreja, para que, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, um pastor ele vai te ajudar a cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Ele vai dizer, você tem que fazer isso, olha aqui o que Deus te chamou. Vamos lá. E ele vai te incentivar a isso. E um pastor, ele tem autoridade para servir a igreja e fazer com que todos aprendam a servir da forma correta. Essa é a autoridade de um pastor dentro da igreja. E aí eu pergunto, e por que eu tenho que ensinar toda a vontade de Deus, mesmo que ela seja contrária à sua vontade? Aí a gente entra no segundo ponto. Para que o rebanho, para que vocês não sejam enganados nem pelos de dentro e nem pelos de fora. Que é o que a gente lê no texto de Atos, né? Volta lá no texto de Atos, no versículo 29, ele vai dizer o seguinte, ali não tem o versículo, mas aqui ele vai dizer... sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Um pastor, ele está colocado no meio da igreja, a autoridade espiritual, ela é colocada no meio da igreja para que isso não aconteça. Porque Cristo, ele tem dado discernimento à sua igreja para identificar aquilo que não é a vontade de Deus. Por isso que um pastor tem que pregar toda a vontade de Deus e não parte dela. Lobos vêm de fora, mas distorções, muitas delas surgem de dentro. Foi o que eu falei na semana passada, né? Então, era de dentro da igreja que surgiu aquele que foi prever a volta de Jesus em 1843 e 44. De dentro. Então, às vezes, nós precisamos entender que um pastor deve pregar, às vezes, sempre, né? Um pastor deve pregar toda a vontade de Deus para que a igreja esteja preparada para enfrentar possíveis distorções da verdade de Deus. E é esse tipo de autoridade que o pastor tem dentro da igreja, para preparar os discípulos de Jesus, para identificarem todo e qualquer ensinamento que se levante contra a palavra de Deus. É isso que o texto de Efésios vai nos dizer. Infelizmente, alguns pastores, eles tentam usar o chamado pastoral não para preparar o povo, mas para dominar sobre o povo. Um pastor não tem que dizer o que você tem que fazer, ele tem que orientar você qual é a vontade de Deus em tal situação ou naquela situação. A Bíblia diz isso claramente em 1 Pedro 5, 2 a 3, que o pastor ele não pode agir como dominador, mas ele deve ser um exemplo para o rebanho que Deus confiou para ele.
É isso que um pastor deve fazer. E antes de qualquer coisa, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos que essa palavra que eu compartilho foi a palavra que Deus falou ao meu coração, independente de eu ser pastor. Ele falou para mim isso. Independente. Por eu ser discípulo de Jesus Cristo. E por você ser discípulo de Jesus Cristo, você precisa entender que essa palavra fala daquilo que você deve ser dentro da igreja. Um exemplo para o rebanho. Um exemplo de cuidado, um exemplo de amor, um exemplo daquele que cumpre a palavra de Deus em todas as coisas. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela fala sobre pessoas cuidando de pessoas. Pastores que assumem o seu lugar como servos do rebanho, que estão ali para auxiliar o rebanho a se encontrar com Cristo. Essa é a função principal. E por isso nós chegamos então no último ponto que nós queremos entender desse texto, é andar debaixo da autoridade estabelecida por Deus é obedecer a Cristo e não a um homem. Aqueles presbíteros, aqueles pastores que estavam ali se despedindo de Paulo, eles, a Bíblia vai relatar ali no final que eles se entristeceram muito e eles beijavam Paulo, porque eles entendiam que nunca mais eles veriam a Paulo. Um líder que lidera com essa paixão, esse amor, ele causa esse efeito dentro da igreja. Você saber que você realmente está sendo cuidado, não por interesse próprio, mas porque Deus colocou uma autoridade espiritual sobre a tua vida e você considera aquele pastor, aquela autoridade, porque você reconhece que você está obedecendo a Deus e não a um homem. E o texto que a gente precisa observar para entender isso, desse último ponto, e que vai expressar isso, né, quando você se submete a uma direção espiritual, você está obedecendo a Jesus e não simplesmente um homem, não simplesmente o teu discipulador, não simplesmente o líder de ministério, não simplesmente o pastor. Você está obedecendo a Jesus. O texto de Hebreus 13, 17 e 18, ele diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Paulo falando aos hebreus, aliás, Paulo, há dúvidas, né? Ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, mas é uma linguagem muito parecida, né, com a de Paulo. Mas esse texto, ele não está falando de um pastor, de um líder falando, mandando no seu rebanho, nas ovelhas. Tira isso da tua cabeça. Tem muito pastor que usa esse texto para dizer que ele tem autoridade sobre as pessoas. A autoridade, como eu disse, ela é estabelecida por Deus. E a pessoa, quando se submete a uma direção espiritual, ela está se submetendo a Deus e não a um líder. Esse texto, ele não está falando de um pastor mandando na ovelha. Ele está falando de cooperação entre um líder espiritual e um liderado espiritual. É cooperação para que a missão de Jesus seja cumprida. É sobre isso que esse texto está falando. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. É se submeter à autoridade de Cristo estabelecida sobre a igreja. É você cooperar com a missão que está sendo
cumprida dentro daquela igreja. Esse é o objetivo desse texto. Cooperação é um sacrifício agradável a Deus. Obedecer um conselho de um pastor que tenha consciência limpa. Que, o autor ali ele diz assim, eu tenho a consciência limpa, que eu estou dando exemplo para vocês, eu estou vivendo de forma honrosa, e por isso eu estou orientando vocês dessa maneira. É isso que nós precisamos entender. Que obedecer a alguém, ou se submeter àquela direção espiritual, é uma bênção para você mesmo. Que é o que o texto que ele diz ali. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Andar debaixo de autoridade é uma bênção. Eu ando debaixo de autoridade. A igreja, ela anda debaixo da autoridade. Tornar um serviço pesado para um pastor não é desobedecer o pastor. E sabe por que, irmãos, que é uma bênção servir? É uma bênção você obedecer a uma direção espiritual de alguém que você está enxergando, não apenas daquele que você ora lá e diz, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que Deus está me dando paz para fazer isso. Eu vou dizer, meus irmãos, tem muita gente que fala sobre paz, mas que está cometendo erro. Eu tenho paz em fazer isso. E depois de um tempo ela volta lá e ela diz, deu tudo errado, pastor. Tem coisas que são muito mais claras do que a paz que você sente no teu coração. É Deus quase gritando para você, não faça isso. Não faça. Mas você faz porque você acha que sente paz. Então, irmãos, um pastor verdadeiro, ele se importa com as ovelhas. Ele se importa se alguém está se afastando da vontade de Deus ou não. E o pastor ele podia dizer assim, cada um que vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu estou bem com Deus, eu estou orando, estou buscando a vontade de Deus, tenho a minha vida aqui, está tudo certinho. O que eu vou me preocupar com aquele de lá? Né? O pastor podia fazer isso, mas não, a vocação dele não permite isso. A vocação dele vai sempre dizer que ele quer ver outras pessoas fazendo a vontade de Deus. Tornar o serviço pesado para um pastor não é desobedecer ele. É não entender a vontade de Deus para a igreja a qual você está congregando. Isso é tornar pesado o serviço de um pastor. Então, seja aqui, ou seja em qualquer lugar que você for, você torna pesado o serviço de um pastor, quando ele fala ali no texto, quando você luta contra a missão da igreja. Porque aí o pastor tem que ir lá, tem que ensinar. A gente se dedica para buscar pessoas que não entendem, não concordam e não sei o quê. E a gente desgasta por isso. Mas Deus, Ele tem planos, Ele tem uma missão. Então, quando você entende que a submissão é uma bênção, a submissão à autoridade espiritual, que é concedida por Deus, é lógico, né? Não porque por alguém que se autodenomina, isso acaba sendo uma bênção para toda a igreja. Para toda a igreja. Por quê? Porque alguém que prega toda a vontade de Deus, ele está com a consciência limpa, que ele não deixou de anunciar tudo aquilo que Deus queria que a igreja ouvisse. Então, irmãos, eu como pastor, e nesse início de caminhada, né, eu me comprometi. Quem estava na posse no ano passado, viram o termo que eu li, e eu queria muito, eu me comprometi com a palavra de Deus um dia acima de qualquer coisa, e com as doutrinas batistas, com as doutrinas aqui que nós pregamos
na Terra Nova e que eu considero verdadeiras, né? Então eu vou permitir que lobos possam chegar de fora e pregar algo que não está de acordo com a visão dessa igreja. E eu chamo de lobos aqueles que têm a intenção de prejudicar a igreja. Quando esses têm a intenção de prejudicar a igreja, com certeza eu vou, como pastor, ter que pregar em cima do que ele falou, né? Então a gente nunca sabe todo o contexto de uma pessoa, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela nos ensina, e assim como vocês têm o Espírito, eu tenho o Espírito. Como alguém que se diz que tem o Espírito Santo e prega aqui, nós também temos. E nós devemos ser, como eu falei semana passada, como os bereanos. Vamos conferir na palavra de Deus aquilo que é a verdade e aquilo que não é. E eu me comprometi também a pregar todo o Evangelho de Jesus Cristo nessa igreja, e não apenas aquilo que me agrada, ou que agrada a pessoas, ou aquilo que tem proveito para mim, seja desse púlpito, seja nos pequenos grupos, seja nos discipulados, nas assembleias, nas reuniões. Nós vamos falar toda a vontade de Deus. O que vai definir a nossa caminhada como Igreja Batista Terra Nova é a autoridade de Cristo sobre essa igreja, amém, irmãos? É a autoridade dele que conta, não é a autoridade de um homem. Que essa palavra seja um incentivo para você viver a Cristo, que você possa cada vez mais desejar como irmãos uns dos outros, cuidar das pessoas e proclamar toda a vontade de Deus. Se é pecado, é pecado. E se precisa humildade para reconhecer, nós precisamos de humildade para reconhecer. Porque nenhum homem, nenhum outro homem, nem qualquer pessoa no mundo vai conduzir essa igreja. Somente aquele que é rei sobre todas as coisas, do qual a gente cantou. O rei do universo. Quem é? Jesus Cristo. É ele que é o rei sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, que esse rei, ele é o sumo pastor. Foi ele quem morreu na cruz para nos salvar. Foi ele quem nos deu uma nova esperança, e por isso nós vamos participar da ceia agora. Chamar o Ministério de Louvor. Viver essa realidade de igreja é viver muito mais do que simplesmente você ouvir uma palavra no domingo. É você perceber que Jesus está reinando sobre a tua vida. E de que a palavra que é professada daqui de cima, ou a palavra que você tem com o seu irmão, vai fazer com que você, de todo o coração, sirva a Cristo. E quando você servir a Cristo, você vai entender que esta igreja, ela está submissa a essa única autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. O texto de Jesus em Mateus, ele vai falar a respeito do que ele participou antes de morrer, antes de se sacrificar por nós na cruz. E ele começa a falar que um deles ia trair ele. E ele diz: alguém que vai participar agora dessa ceia vai me trair. E aí eles saíram daquele lugar. Jesus é preso, Jesus é açoitado, Jesus, ele é crucificado e ele é morto. Tudo com um propósito:
propósito de dar uma esperança nova para a humanidade. Morrer na cruz simboliza que ele foi humilhado na nossa humilhação. Ele recebeu os pecados que eram nossos. Ele foi morto porque nós éramos para estar mortos. E aqui já nos ensina o que nós devemos fazer como cuidadores uns dos outros, como pastores, que é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz: ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua própria vida em favor dos seus. Ele já fez tudo, ele pagou o preço que era nosso. E nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos. E agora, nesse momento, eu quero que você feche os teus olhos antes de eu ler esse texto e nós participarmos da ceia. Quero que você medite e pense nesse amor de Cristo, no amor que te perdoou. Aquela cruz que era para ser sua. E Ele nos ensina a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, a liberar o perdão e a dizer que nós necessitamos do perdão de Deus. Ore ao Senhor aí onde você está e coloque diante do Senhor. Se você tem algo a confessar ao Senhor, confesse. Se você não perdoou alguém, faça isso agora. Você tem essa oportunidade. Se você tem coisas do teu coração, mágoas, você pode colocar diante do Senhor. Que nessa cruz Ele pagou por todos os nossos pecados. E Ele nos permite ter uma vida nova, não presa à falta de perdão, mas sim nós podemos ser livres no amor dEle. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos o quanto o Senhor sofreu no nosso lugar. E agora, enquanto participamos da ceia, nós lembramos, Senhor, que a Tua morte nos deu vida. E nós não devemos mais querer viver como mortos espirituais. Mas homens e mulheres de Deus que conhecem o amor de Jesus Cristo, que está acima de qualquer circunstância, de qualquer inimizade, de qualquer coisa que tenha acontecido na nossa vida. É isso que nos motiva a amar e perdoar os outros. E quando participamos, Senhor, dessa ceia, nós estamos dizendo que queremos sim andar nesse amor, como igreja, amando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor, cuidando uns dos outros, para que sempre o Teu Evangelho prevaleça, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, dando graças, e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Um dia nós beberemos desse cálice com Cristo nos céus. Essa é a nossa esperança. Se coloque de pé. Você que é batizado nas águas, você que está em paz com Deus e com os homens, você que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, você pode vir à frente, pegar um pão e pegar um cálice e voltar ao seu lugar, para que a gente possa participar juntos da ceia do Senhor.
padeceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi nessa cruz que o Senhor pagou pelos nossos pecados. E hoje podemos, Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Aquilo que, Senhor, representa o teu corpo e o teu sangue que nos deu transformação. E por causa da tua palavra, por causa daquilo que o Senhor nos permitiu alcançar, Pai, nós podemos agora entender que o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de sermos feitos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque a salvação é de graça. E esse pão e esse cálice representam todo o sacrifício do Senhor feito por nós. E agora nós podemos, em nome de Jesus, participar desse tempo, sabendo que um dia nós participaremos com o Senhor nos céus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e beba do cálice. Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua graça, ela nos alcançou, Pai. E aqui somos irmãos que entendem a vontade do Senhor, Pai. E que acima de tudo queremos ver a tua igreja cumprir a missão de Jesus Cristo nessa terra, Pai. Esse é o lugar que o Senhor nos colocou. E eu quero te pedir, Senhor, usa as nossas vidas. Que cada um possa encontrar o seu lugar no corpo de Cristo e ali servir, Pai. E ali cumprir toda a vontade de Deus sobre a sua vida. E que nós como igreja possamos, em nome de Jesus, permanecer buscando a tua face como única autoridade sobre a igreja. Porque o Senhor é o sumo e bom pastor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor virá nos buscar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Abrace o seu irmão. Semana que vem estamos aqui às 7h30. Procure chegar no horário para a gente não terminar mais tarde, ok? Deus abençoe a cada um. Boa semana.